everyone, you're welcome. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Eu sou a teacher Fernanda Gurgel. Vamos estar juntos mais uma vez, mas antes de começarmos a nossa aula, vamos checar o nosso objeto de conhecimento. Let's go! Então, a aula de número 28, o objeto de conhecimento. Produção de textos orais com autonomia e o detalhamento, estruturas em presente indicativo, como por exemplo, I hope, I intend, I consider, I guess that, I think that, will e be going to. Então, esse é o conteúdo da nossa aula. Eu peço que vocês fiquem atentos e vamos então começar a nossa aula. Let's go! So, let's start our class. Vamos começar a nossa aula. E eu peço que vocês deem uma olhada nessa imagem aqui do nosso lado. Opinions, opinions. Essa palavrinha é um cognato. Por quê? Porque ela é escrita de maneira muito parecida com uma palavrinha em língua portuguesa e tem o mesmo significado. Essas palavras acontecem muito no nosso idioma por conta da origem, né, dos idiomas, que é a mesma. Então, muitas palavras, às vezes, têm uma escrita assim, tão parecida e o mesmo significado. Então, opinions é um cognato, logo significa isso mesmo que vem à mente quando a gente escuta opinions, opiniões. Vocês estão vendo aí várias pessoas carregando esses ícones aí como se elas estivessem digitando. Nós escolhemos essa imagem porque hoje, com aí o advento, com a explosão da internet, a opinião pessoal ganhou um espaço muito grande aí no mundo virtual, né? Todo mundo consegue dar a sua opinião sobre todos os assuntos e às vezes sem ter muito conhecimento sobre o assunto. Então, opinions vai ser um dos assuntos que nós vamos estudar hoje. Como que eu dou a minha opinião em inglês, né? Quais são os termos que eu uso? O que que eu falo, né? Como é que eu monto uma frase dando uma opinião? É isso que nós vamos ver. Para começar, nós vamos ver um diálogo aqui entre dois amigos e eu quero que vocês prestem bastante atenção. Deem uma olhada aí. Eles estão aí na escola, como vocês estão conversando sobre o final de semana. E aí, a Maria perguntou assim, disse, Hi, João, what are you doing this weekend? What are you doing this weekend? Oi, João, o que você vai fazer esse final de semana? What are you doing this weekend? O que você vai fazer esse final de semana? E aí, ele responde para ela, I hope I can finish my project, but I intend to relax on Sunday. Vou ler mais uma vez aqui para vocês. I hope I can finish my project, but I intend to relax on Sunday. Ele falou assim, ó, eu espero, então vou falar aqui, essa palavra já está destacada, então você pode repetir aí. I hope. O que quer dizer eu espero? Eu espero poder, né? Eu espero que eu possa, I can finish my project. Eu espero que eu possa terminar meu projeto. But I intend to, mas eu pretendo, relax on Sunday, mas eu pretendo relaxar no domingo. Então, eu circulei aqui 3 termos que, na verdade, eles já estavam destacados. E aí, eu quero que vocês repitam aí. I hope, I can, I intend to. I hope quer dizer eu espero, I can, eu posso, e I intend to, eu pretendo. E aí a Maria continua aqui, ó. I think that will be fun. I think that will be fun. Lembra que a gente falou que aprender como que nós fazemos para montar a frase dando a nossa opinião, né? Então, ela falou, I think that will be fun. Ela disse, eu acho que vai ser divertido. Então, ela colocou aí, I think that will be fun. I guess that, eu aposto, eu acho que we are going to go to the park.
We are going to go to the park. Nós vamos para o parque. Então, eu quero que vocês prestem atenção nesse termo. I think that, I guess that, we are going to the park. Nós vamos para o parque. E o João disse, sounds great. Sounds great. Parece ótimo, né? Sounds great. I will bring snacks. I will bring snacks. Eu vou levar lanches, né? Petiscos. I will bring. Então, tudo que está destacado aqui são os assuntos assim que nós vamos falar muito sobre eles na nossa aula, tá? E ela falou, perfect, I am going to bring juice and maybe I will bring my camera. Ela disse, ótimo, eu vou levar suco e talvez também eu leve a minha câmera. E ele disse, nice, I consider that a great idea. See you then. Nice, I consider that a great idea. See you then. E ele falou, então, eu considero que isso é uma ótima ideia. Então, eu te vejo, né? A gente se vê. Ok? Então, nós destacamos várias palavras aqui no diálogo. Vocês viram, né? Já estava destacado, eu circulei, sublinhei. E agora nós vamos explicar cada uma delas, como que nós usamos e para que nós usamos, tá bom? Então, olha só. Nós usamos essas estruturas para compartilhar pensamentos, expectativas ou planos de forma clara. Tudo aquilo que estava destacado, né, tem essa intenção. E a primeira que nós destacamos lá foi essa daqui, ó. I hope. Você pode repetir aí? I hope. Expressa um desejo ou expectativa. Vocês lembram que eu falei que significa assim, eu espero que... Então, expressa esse desejo de uma expectativa sobre o futuro em presente simples, né? A frase está no presente, mas você está falando de uma expectativa que você tem para o futuro. Então, expressa esse desejo, como nós já falamos, né? E aqui nós temos um exemplo. I hope I pass the exam. I hope I pass the exam. Olha, repitam essa frase aí. I hope I pass the exam. Eu espero, olha só, I hope, eu espero passar no exame. Eu espero passar no exame. Então, você está falando aí de uma expectativa que você tem. Então, I hope. E aqui nós temos outro exemplo, olha só. I hope. O que significa I hope? Vocês já sabem, né? Nós já falamos. Eu espero. We have good weather tomorrow. I hope we have good weather tomorrow. Eu espero que nós tenhamos um bom clima amanhã, porque eles vão para o parque, né? Então, ele está falando da expectativa desse, né? I hope we have a good weather tomorrow. Que o tempo esteja bom amanhã. Então, primeira expressão que a gente viu foi I hope. Que traduzindo assim para a gente associar, a gente pode falar que significa eu espero, eu tenho essa expectativa. Então, aqui nessa frase, ele está dizendo que tem uma expectativa de que o tempo esteja bom. I hope, eu espero. Mas nós vimos outra palavra destacada lá, que foi I intend to. I intend to, que indica um plano ou propósito consciente. Para a gente associar, nós podemos traduzir como pretendo. Ou tenho a intenção, né? Mas para ficar mais fácil aí de montar as frases, a gente pode pensar assim, pretendo. I intend to indica esse plano, como nós já falamos, ou um propósito consciente. Enquanto o I hope é uma expectativa, o I intend é um plano. Você está pretendendo, você está dizendo que vai, você quer fazer, né? Você não está só na expectativa. Então, olha só um exemplo. I intend to study harder this semester. I intend to study harder this semester. Eu pretendo
Viram a diferença do I hope? O I hope é uma coisa mais eu espero que eu estude. Aqui não, tá falando eu pretendo. I intend to study harder this semester. Eu pretendo estudar pesado esse semestre, estudar muito, né? Me esforçar. Então, a primeira expressão foi I hope, agora I intend, ok? E temos mais um exemplo aqui. Outra coisa que ele pretende fazer, I intend, como eu disse para vocês repetirem bastante o I hope, repitam aqui também, ó. I intend. Como é que você vai falar assim? Eu pretendo estudar. I intend to study. Eu pretendo estudar. Não vamos usar o I hope aqui, porque eu espero estudar. Não, quando é estudar, usem o I intend. Eu pretendo estudar, eu tenho essa intenção. I intend to visit my grandparents next month. Eu pretendo visitar os meus avós no próximo mês, ok? Então, já foi o I hope, que é eu espero. Já foi o I intend, que é eu pretendo, e temos as outras expressões que nós vimos, ó. I think that, I guess that, I consider. Voltamos lá para o começo da aula que nós falamos que íamos abordar expressões usadas para dar opinião. Então, digam assim, I think that, eu acho que. I guess that, pode traduzir assim também, eu penso que, né? E I consider, eu considero. Então, I think that, I guess that, I consider. Vou sempre voltar para as expressões que nós vimos até aqui. I hope, eu espero, né? Uma expectativa que você está demonstrando que tem. I intend, eu pretendo, um plano, né? Uma intenção consciente. E essas três aqui, I think that, I guess that, I consider, indicam opinião, suposição ou avaliação. Vamos ver aqui um exemplo. Olha esse aqui. Isso aqui eu gostei, essa frase aqui, ó. I think, essa aqui é uma opinião boa, uma opinião legal. I think that English is fun. I think, olha só, tá dando uma opinião. Para dar uma opinião, você vai falar assim, I think, eu acho. I think that English is fun. Eu acho que inglês é divertido. I think, ok? E aqui, I guess that she will be late. Eu acho que ela vai se atrasar. I guess that she will be late. É uma opinião. Então, para opinião, você usa I think that, I guess that, ok? E aqui nós colocamos também um exemplo com I consider. I consider this book useful. I consider this book useful. É uma opinião que você está dando, ó. Eu considero esse livro útil. I consider this book useful. Então, antes da gente continuar, vamos rever aí todas as expressões que a gente viu até agora. I hope é para quê? Para expectativa, né? Eu espero. I intend to, eu pretendo. Memorizem aí, né? E aqui a gente colocou I think that, I guess that e I consider. São expressões para dar opiniões, ok? Então, nós vamos agora ver algumas frases que nós vamos completar. Algumas frases que nós vamos completar com todas essas opiniões, com todas essas expressões que a gente colocou aqui para vocês, tá? Como é que a gente vai saber qual das expressões nós vamos usar em cada frase? Lembrando que algumas são para dar opinião, algumas são para dizer alguma coisa que eu pretendo, outras para uma expectativa, né? Então, prestem bastante atenção, nós vamos analisar as frases juntos e aí vamos completar com a que couber melhor. Algumas frases a gente vai ver que dá para colocar mais de uma ali, né?
mas a gente vai escolher junto, tá? Então, complete as frases com a expressão apropriada. Então, na letter A nós temos I, que é eu. That school is important. That school is important. Eu, e aí a escola é importante. Então, eu posso colocar hope, porque eu espero que a escola seja importante, né? I intend to, eu pretendo que a escola seja importante. Ou você está dando uma opinião. O que vocês acham que eu coloco aí? Eu tenho de expressões até agora, né? Hope, intend to, I think that, I guess that, I consider that. Vocês acham aí que nessa letter A, ele tá falando de uma expectativa ou falando de uma opinião, de uma coisa que ele pretende? Eu acredito que seja uma opinião, né? Que cabe melhor aqui. Então, olha só. I think that school is important. I think that school is important. Eu acho que a escola é importante, né? Então, é uma opinião que ele está dando. Por que não podia ser o hope? Né? Porque você ia falar assim, eu espero, né, que a escola seja importante. Isso não é uma expectativa, é um fato, porque a escola é importante. Então, você está dando aí uma opinião sobre isso. I think that school is important. E na letter B, I to get up earlier tomorrow. I to get up earlier tomorrow. Tá falando assim, eu get up. Get up é levantar, acordar, né? Earlier tomorrow. Então, tá falando assim, eu acordar mais cedo amanhã. Então, o que a gente pode falar assim? Pode dizer que é uma expectativa, eu espero acordar mais cedo amanhã. Pode dizer que é uma intenção, eu pretendo acordar mais cedo amanhã. Mas os de opinião já não cabe aí, né? Eu acho que acordar mais cedo amanhã, eu considero que. Então, vamos ver qual que nós colocamos aqui. I intend to get up earlier tomorrow. Eu pretendo acordar mais cedo amanhã. Podia ser o hope to. I hope to get up earlier tomorrow. Podia também, que você tá falando assim, eu espero acordar mais cedo, né? Uma expectativa. E aqui, I'll enjoy the trip. Eu vou aproveitar a viagem. Ele tá falando o que? Vocês acham uma expectativa? Uma intenção? Então, ó, I hope I'll enjoy the trip. Eu espero, né, aproveitar a viagem. E a letter D, that science is interesting. That science interesting. Que a ciência é interessante. Que ciência é interessante. Então, já dá para perceber que é uma opinião aqui. Então, ele colocou o certo, né? I consider that science is interesting. I consider that science is interesting. Eu considero ciência interessante. Ok? Então, até aqui nós vimos sobre essas expressões, né? Para dar opinião, para falar de expectativa, de coisas que nós pretendemos. Vocês memorizaram aí? I hope, I intend to, I think that, I guess that, I consider that. Ok? Então, a partir de agora, nós vamos falar sobre duas formas de falar do futuro. Também estava lá na conversa dos dois amigos, lá no começo da aula. Então, nós vamos falar assim, temos duas formas importantes para falar de futuro e cada uma tem características específicas. Então, quais são essas duas formas e quais são as características dela? Prestem bastante atenção. Então, nós temos o will, é uma das maneiras que nós temos para falar do futuro, né? Nós dissemos que nós vamos abordar duas. Então, nós vamos usar o will para decisões no momento da fala, quando surge na hora que eu estou falando.
Por exemplo, on second thought, I'll go with you. Um segundo, eu vou com você. Então, o will é usado para falar no futuro, mas sobre decisões tomadas aí no momento da fala, ok? Também é usado para falar sobre previsões baseadas em opinião, sem evidência concreta. I think it will rain. Lembra aqui do I think, ó? Quando eu estiver falando do futuro, dando uma opinião, eu vou usar will. Então, ele está falando assim, eu acho que vai chover. I think it will rain. E também uso para promessas ou ofertas. Por exemplo, I'll help you with your homework. I'll help you with your homework. Eu vou te ajudar com a sua tarefa de casa. Então, primeira maneira aí que nós vimos para falar do futuro foi usando o will para falar sobre decisões que a gente toma no momento da fala, sobre futuro, né, sobre previsões baseadas na minha opinião, né, e para fazer ofertas também, né, e promessas e ofertas. Falamos aí de will, mas nós dissemos aí que nós temos duas formas, né, que nós iríamos abordar. Então, a primeira é o will, esse é o uso do will. E agora nós vamos falar do going to, que é outra maneira aí de falar do futuro. Então, como que eu uso o going to? Em qual situação, né? Em quais situações que eu vou usar o going to? Planos anteriores, já pensado antes de falar, vocês lembram que o will eu decidi na hora e o going to já tinha decidido, né? Então, I'm going to start a book club. Eu vou começar um clube do livro. Se eu tivesse decidido na hora, eu ia falar assim, I will. Mas como é algo que eu decidi antes, já foi pensado, eu falo I'm going to start a book club. E também para previsões com base em evidência. Lá com will, nós usamos para falar de previsões com base em opinião. E aqui é com base em evidências, sinais visíveis. Por exemplo, look at the sky, it's going to rain. Olhe para o céu, vai chover. Então, ele está falando que vai chover porque ele está vendo, né? Como está o céu está mostrando que vai chover. É uma evidência, tá? Então, são essas duas maneiras aí de falar sobre o futuro, mas para a gente aprender melhor, nós temos um vídeo que fala sobre essa diferença. Prestem bastante atenção, nós abordamos aqui, falamos direitinho, mas o vídeo é para reforçar aí a diferença entre eles com alguns exemplos. Let's go! Hey everyone! Nós já sabemos que para falar do futuro nós podemos usar will or going to, mas você sabe a diferença entre eles? Let's check it! I'll go to the supermarket to buy more. What are you gonna do this weekend? I'm gonna visit my grandparents. I think it will be a great day. Look at those dark clouds. It is going to rain. I'll get that for you. Então vamos revisar? Usamos will para decisões instantâneas, promessas e previsões sem evidências. E usamos o going to para planos já decididos e previsões com evidência. Então é isso, vimos aí mais uma vez a diferença do will com o going to. Os dois são usados para falar do futuro, mas como nós vimos antes do vídeo e também com o vídeo, existem essas diferenças de uso, né? Apesar dos dois estarem falando do presente, do futuro, sorry. Então, o will, eu falo de previsões baseadas em minha opinião, eu uso para ofertas, uso para coisas que eu decido na hora que eu falo. Já o going to é algo que já tinha sido decidido, né? Para opiniões baseadas em evidência,
não, né, para previsão baseada em evidência, não na minha opinião, algo que eu estou vendo que comprova que aquilo vai acontecer. Então, nós temos 3 frases que nós vamos ver se fica melhor completando com will ou com going to. E como que nós vamos saber qual dos dois se encaixa melhor? Analisando ali o contexto da frase. A gente vai analisar, vai traduzir e depois no final a gente vai dizer se cabe will ou going to, tá bom? Let's go, pay attention. Então, prestem aí bastante atenção. Aqui, escolha will ou be going to. Então, will ou be going to. Letter A. There is no juice. There is no juice. Esse verbo aqui, o there's, quer dizer não há, não tem, né? É haver ou existir. Então, ele olhou, constatou que não tem suco. There is no juice. E decidiu o quê? I buy someone. I buy someone. There is no juice. I buy someone. Então, nós colocamos aqui o will porque ele decidiu na hora, né? I will buy someone. Eu vou comprar suco, né? Por que ele colocou o will ali? Foi porque ele constatou que não tem suco e na hora desse momento que ele falou, né? Ele decidiu. I will buy some. I will buy some. Nessa letter B, she travel next summer. She travel next summer. Ela viajar no próximo verão. She travel next summer. Ela viajar no próximo verão. Então, aqui nessa situação, ela não decidiu agora, né? Já é um plano, algo que ela já foi estabelecido. Então, como nós vimos que o will a gente usa para algo que eu decido agora, por exemplo, a letter A, ele viu que não tem suco, there's no juice, I will buy some. Eu vou comprar, ok? E a letter B, she travel next summer. Então, a resposta certa fica, vamos dar uma olhada. She is going to travel next summer. Já é um plano, né? Definido. Ela vai viajar no próximo verão. E aí a letter C tá dizendo assim, watch out. Watch out. Esse watch out é tipo assim, preste atenção quando você está chegando perto de alguma coisa que vai bater a cabeça ou algo que alguém vai tropeçar, né? A pessoa fala watch out, que é preste atenção, cuidado, né? Fica atento, é como se fosse uma expressão para avisar algo, né? Watch quer dizer assistir, mas quando eu coloco esse out, watch out, é uma expressão aí que chama a atenção da pessoa para algo, né? Para ela estar atenta. E aí, you drop that. You drop that, você derramar. Então, o que eu coloco aqui? Going to ou will, vamos verificar aqui. Então, a resposta certa, you are going to drop that. You are going to drop that. Watch out, you are going to drop that. Ela está vendo algo, né? Então, ela falou, você vai derramar. Não é uma opinião, mas baseada numa evidência, né? Não é uma previsão que está baseada em algo que ela está vendo. Então, nós temos aí as 3 frases. There is no juice, I will buy some. Decidiu na hora aí que vai comprar o suco. Letter B, she's going to travel next summer. Um plano que já estava feito, né? Ela vai viajar no próximo verão. E a letter C, watch out, cuidado. You are going to drop that. Cuidado, você vai derramar, né? Você vai derrubar isso. Então, essa basicamente aí é a diferença do will para going to. Os dois usados para o futuro, mas nós vimos aqui em qual contexto, né? Em quais contextos eu uso cada um deles e a diferença de uso. Nós ficamos por aqui.
Eu espero que vocês tenham compreendido aí o conteúdo da aula e até a próxima. Bye, bye!